O pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Unifal-MG, professor Luiz Felipe Leomil Coelho. A diretora da Escola de Enfermagem, professora Cristiane Aparecida Silveira. Para a abertura oficial do evento, passamos a palavra ao vice-reitor da Unifal-MG, professor Alessandro Antônio Costa Pereira, e após a abertura do evento, convidamos a todos e todas para que, em pé, ouçam a execução do hino nacional. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos a este evento. Declaro aberta a solenidade. Iniciaremos os pronunciamentos das autoridades convidadas. Passamos a palavra para a diretora da Escola de Enfermagem, professora Cristiane Aparecida Silveira. Não,
Boa noite a todos. Em nome da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, gostaria de dar boas-vindas a todos, alunos, professores, trabalhadores da rede, pessoas interessadas no tema, pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra com o SUS, com a gestão, com a inteligência artificial e com as inovações em saúde. É com imensa satisfação que participamos desse evento que constitui-se um marco para a universidade, para a enfermagem, para as outras áreas envolvidas e para o SUS. Trata-se de um evento multiprofissional e interdisciplinar que aplica conhecimentos da inteligência artificial ao cuidado e à gestão do cuidado ao paciente. Trata-se de um evento que trará inovação, que trará excelência no cuidado, além de ser um avanço para o conhecimento em saúde. Parabenizo aqui todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas, na pessoa da professora Isabelle, estendo os meus parabéns a todos os professores, todos os colaboradores, todos os alunos, todas as pessoas que fizeram parte da história para que esse momento fosse possível. Tenho certeza que não só a universidade ganhará muito com a realização do projeto, esse evento, ele é só uma amostra de tudo que o projeto trará para a universidade, mas principalmente o Sistema Único de Saúde terá a sua vivência, a sua gestão transformada. Nós cremos que a ciência, aliada ao conhecimento aplicado, a ciência teórica, mas aliada ao conhecimento aplicado, ela cumpre o seu papel na universidade, ela cumpre o seu papel na sociedade, que é dar uma melhor qualidade de vida e um melhor cuidado àquele paciente que está lá na ponta, que às vezes nem entende o que está acontecendo de inovação, de uso de inteligência artificial, mas ele sentirá os efeitos. Gostaria aqui também de deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que participaram da construção, desde o começo do APEC, né, Isabelle, até o evento que hoje acontece aqui. Desejo uma noite excelente a todos nós e encerro aqui a minha fala, dando lugar de fala aos outros membros dessa mesa que terão a contribuir e também aprenderemos juntos nesse evento. Professora Tamara, não esqueci de você, mas como você é a nossa convidada especial, também agradeço aqui a sua vinda, a sua presença, como já conversamos em momentos anteriores. Boa noite a todos. Com a palavra, o pró-reitor de graduação da Unifal-MG, professor Wellington Ferreira Lima. Bom, cumprimento a mesa, na pessoa aqui do professor Alessandro, estendo todo o meu cumprimento aos meus colegas de trabalho aqui. Cumprimento o Sextudinho aí na plenária, como diz a boa regra mineira de tratamento de gênero. Bom, esse projeto tem alguns destaques que eu posso fazer, mas eu tenho certeza que a Isabela vai detalhar isso depois, a Isabela vai detalhar tudo depois. Mas é um projeto que tem algumas particularidades especiais para a graduação. Primeiro, quando a gente verifica as pessoas que estão participando dele, são colegas de áreas diversas. E o que mais chama atenção é que é a primeira vez que eu vejo um projeto que tem 40% de uma área diversa da área dominante. Assim, 40% das pessoas que compõem esse projeto não são da área majoritária. Não são da área majoritária. Normalmente a gente tem, às vezes, quando a gente fala de interdisciplinaridade, que a gente vai ter 10%, que a gente vai ter 1 ou 2%, que a gente tem 40% dessas pessoas. Assim, isso chama muito atenção. E eu estou certo que a gente está avançando muito nesse quesito. E aí eu vou começar a fazer a minha apologia à professora Isabelle. E aí vai virar um testemunho pessoal, aqui é a minha fala, tentarei ser breve, mas eu acho que eu preciso fazer essa apologia para a Isabelle aqui. Do esforço que logo que ela chegou, a Roberta conduziu essa parte inicial, mas de reunir gente, me ligar, olha, será que alguém lá do campus tal não topa participar? Eu falei, tem um fim de semana, não, mas eu escrevo rapidinho aqui. E com ela não tem tempo ruim.
Eu conheci a Isabelle em 23 e me chamou muito a atenção, né? A Cris me deu de presente, que indicou a Isabelle para representar a enfermagem num evento gigante que eu estava organizando aqui, dava uma trabalheira danada. E eu tinha a menor ideia do quanto a Isabelle produz, porque ela era de uma humildade assim. Se não, deixa que eu respondo um e-mail aqui, eu ajudo com as tarefas mais corriqueiras, mais cotidianas. É uma pessoa que tem uma produção excelente, uma humildade incrível, então eu precisava fazer esse elogio para a Isabelle. Isabelle, foi a oportunidade que eu tive agora de te agradecer. E me perdi. Não acontece muito, mas às vezes acontece. Então eu precisava fazer esse agradecimento à Isabelle, foi bastante sincero, não foi decorado. Talvez por isso tenha me perdido. Então eu vou voltar para o meu script, eu estava falando da interdisciplinaridade. E é uma coisa que a gente precisa, né, tomar esse grupo como exemplo. É uma coisa que eu tenho conversado com os diretores, né, e a gente estava assistindo algumas novidades, algumas mudanças no MEC, de novo. A Cris estava comigo ali, a gente estava refletindo muito sobre os trabalhos dos próximos anos, né, porque a digitalização, o domínio das ferramentas não é uma coisa que a gente apenas vai ter que deixar a cargo dos colegas aqui, né? Não vai ser só os colegas da computação. A gente já tem a Lei 12.533 de 2023, que foi a primeira assinada pelo governo Lula lá em 11 de janeiro. Ele não tinha nem arrumado a casa ainda depois do 8 de janeiro, que já nos afirma que a gente precisa dominar ferramentas básicas de programação, de inteligência digital. E quando eu falo nós, somos nós aqui. Né? E os instrumentos que vão nos aferir se a gente está fazendo isso já vão aparecer. Então, não importa a Giovana dando aula de química, o Alessandro de patologia, ou a Cris trabalhando com administração hospitalar. Todos nós vamos ter que mostrar as ferramentas digitais que são usadas nas suas áreas. E quando vocês acharem que a vida de vocês é ruim, lembra que eu dou aula de latim. Então, todos nós precisamos começar a nos espelhar e dominar, né? A Tamara ontem falou uma fala ótima quando a gente se conheceu, que ela diz, nos Estados Unidos também, não é todo mundo, a gente não tem programador à disposição, não, a gente tem que correr atrás e aprender. Então, nós que estamos trabalhando aqui, todos nós vamos ser obrigados, a partir de 26, a dominar ferramentas. Todos nós que damos aulas vamos ser obrigados a dominar ferramentas, a ingressar nesse mundo digital. E a enfermagem tem uma vantagem enorme, que ela já tem a Isabelle de cara para poder puxar o barco lá na enfermagem. Então, obrigado a todas as meninas que estão aqui trabalhando, os meninos também da enfermagem, que estão fazendo, que estão... os petianos, né, já são petianos, né, já passaram no edital, já estão aqui trabalhando, correndo atrás, organizando o evento. Obrigado, Isabelle, obrigado aos colegas que encamparam. A gente bateu na trave da outra vez, Luiz, agora deu certo. Então, no nome da Pró-Reitoria de Graduação, só tenho a agradecer por esse projeto de novo, gente. Boa noite. Com a palavra, a Pró-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura da Unifal-MG, doutora Giovana de Fátima Lima Martins. Boa noite também. Primeiro, agradecer por ter a honra, né? Eu e o Charão, a gente se divide entre os eventos e eu tive a honra de estar aqui hoje. Tive a honra de acompanhar um pouquinho do crescimento desse projeto. E quero cumprimentar cada um da equipe, parabenizar desde de sempre, né, pela construção desse projeto, desse evento. E na pessoa da Isabelle também, eu quero parabenizar, eu até comentei com alguns colegas, que eu acho que nesse evento nem precisava muito da fala da extensão, porque ele é tão o cerne da extensão, é tão importante para nós enquanto universidade, e aí eu falo, né, representando a Pró-Reitoria de Extensão da Unifal, é tão importante para nós ver as coisas acontecerem em conjunto com a sociedade, enxergar o impacto social de tudo aquilo que a gente constrói aqui dentro. A universidade, ela tem pesquisas de excelência, ela tem projetos, e essa construção coletiva, quando ela tem um olhar para a sociedade, ela é muito mais válida. O impacto social dela vai muito mais além. E aqui olhando, né, no título ali que coloca transformação digital no SUS, mas eu vou além. Vocês fazem parte de um projeto que vai fazer a transformação na vida de pessoas, isso é muito claro. Então, assim como o Elton, né, elogiou a Isabelle, eu elogio ela, mas para estender para todas as pessoas que se envolvem em ações desse tipo, porque nós partimos, né, saímos de dentro da nossa caixinha e vamos aprender além.
Então, você transforma pessoas e se permite transformar. E a extensão é isso, é essa construção coletiva, é essa troca de conhecimentos, e é nos colocar de olho, né, um olhar para outra pessoa. De que vale a gente pensar um projeto tão lindo, tão bacana, que envolve tecnologias de ponta, se a sociedade não está envolvida? O objetivo da universidade pública é, sim, dar um retorno para a sociedade, mas é também colocar cada um de nós em contato com a sociedade para no aprendizado diverso, nessa construção diversa. Aqui a gente tem um público totalmente heterogêneo, e é nas diferenças que a gente se encontra. E na diferença que existe entre nós e a sociedade, nós aprendemos muito. E foi isso que a Isabelle, que cada um que partiu lá da construção inicial, olhou. Então, eu só tenho a parabenizar por esse olhar. Isabelle, parabenizo você, todos os docentes, toda a equipe envolvida, porque é isso que a gente precisa. Trazer a transformação digital para dentro da sociedade, para dentro de nós, né, para que ela transforme pessoas de fato. E que as nossas pesquisas sejam cada dia mais aplicadas à dor, ao momento de cada um, de cada núcleo que existe na sociedade. Então, parabenizo e agradeço por esse momento. E contem com a extensão, tá? Com a palavra, de forma online, o assessor técnico e especializado da Coordenação Geral de Integração, Ensino, Serviço, Comunidade, Dr. William Fernandes Lima. Olá, boa noite a todas as pessoas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como fui apresentado, eu sou o William Luna. Estou feliz de estar aqui de forma online. Queria dizer que gostaria de estar aí presencialmente. Há alguns anos eu fui presencialmente fazer uma palestra aí na Unifal. Eu sou também professor da Universidade Federal de São Carlos. Fui falar sobre saúde indígena, que é a minha área de atuação. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E fico feliz de estar hoje aqui representando o Ministério da Saúde, o nosso ministro Alexandre Padilha, e mais especificamente, então, a Secretaria de Gestão e do Trabalho de Educação e Saúde, a CEGETS, né, em nome, então, do secretário Felipe Proenço e do vice-secretário Gerson Timóteo. Venho falar um pouco do olhar do PET Saúde e o quanto gostei muito das palavras de alguns de vocês da mesa, né? Cumprimento todos em nome do magnífico vice-reitor, de quanto o PET tem essa possibilidade de integração entre nós, né, e vou me incluir aqui, né, da universidade, que também sou docente, do serviço de saúde, da comunidade, dos estudantes e da formação acadêmica, né? O PET ele inicia lá em 2008, 2009, e desde então é um programa que busca a reorientação da formação, buscando focar em temas estratégicos para o Sistema Único de Saúde em cada um dos momentos. A gente tem atualmente 2 edições em andamento, uma edição que é o PET Saúde e Equidade, que iniciou em maio do ano passado e vai até maio do ano que vem. São 150 projetos em todas as regiões do país sendo desenvolvidos. Esses projetos eles vão até maio do ano que vem. E a gente tem uma outra edição, né, que é essa edição que vocês foram contemplados, que está sendo iniciado, então, as atividades oficialmente hoje, que é o PET Saúde Digital, em parceria com a Secretaria, com a CEIDIG, né, que é a Secretaria de Informação da Saúde Digital também, e traz, então, essa inovação, tanto a edição do PET Saúde e Equidade como a do PET Saúde Digital, a inovação da gente incluir outros atores para além das graduações em saúde, para além dos docentes da saúde e de profissionais de saúde nesses projetos. Então, a gente tem no PET Saúde e Equidade uma aproximação importante com as ciências humanas e ciências sociais, e no caso do PET Saúde Digital, uma aproximação importante com as tecnologias, né, com os cursos de ciências da informação, para nos ajudar a pensar o SUS digital. Quero parabenizar muito pelas iniciativas e pela construção, né, e proposta, né, da inteligência artificial nos cuidados de enfermagem. O nosso diretor, Fabiano,
Ribeiro fez questão, né, de que a gente conseguisse estar aqui participando desse evento, mesmo que ele inicialmente ia conseguir estar aqui com a gente, mas não pôde por uma outra agenda, mas pedi para que a gente estivesse aqui presente enquanto Ministério da Saúde, parabenizando as iniciativas, parabenizando a Unifal, né, pela construção com a Secretaria Municipal de Saúde e pela proposta, né, que foi apresentada. Parabenizando vocês todos também, estudantes que estão compondo os grupos, né, iniciando como petianos, muitos de vocês, que seja uma trajetória de muita construção interprofissional, porque realmente é nessa aproximação dos diferentes saberes que a gente pode construir um SUS mais forte e um SUS que consiga responder às necessidades da nossa população. Vou finalizando aqui a minha fala, cumprimentando, então, a todos, as pessoas presentes, e que seja um excelente evento para todos. Concluindo os pronunciamentos, passamos a palavra ao vice-reitor da Universidade Federal de Alfenas, professor Alessandro Antônio Costa Pereira. Perdão, vou repetir, tá? O pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Unifal-MG, professor Luiz Felipe Leomil Coelho. Boa noite. Inicialmente, cumprimento a essa mesa de abertura, todos os membros, na pessoa do professor Alessandro, vice-reitor da Unifal-MG. Cumprimento a professora Isabelle pela iniciativa, pelos trabalhos, por tudo que já foi dito aqui. Eu dobro as palavras, tá? A gente realmente tem plena consciência da competência da professora em lidar com desafios, que são desafios extremamente importantes para a construção de uma universidade pública e de qualidade. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é uma pró-reitoria que visa, principalmente, construir uma política de integração entre todas as áreas e do conhecimento. Eu acho que esse projeto ele vem de encontro a esse objetivo. E o que mais deixa tanto a professora Vanessa, nossa pró-reitora, quanto toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que deixa a gente muito feliz, é essa capacidade plena e direta de integrar o ensino, pesquisa e extensão. Todos nós sabemos que é um discurso que é feito, né, muitas vezes, mas que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso de uma forma plena, dedicada e com resultados práticos. Então, assim, mais uma vez, eu quero externar essa minha felicidade, dizer que vocês que estão participando desses projetos, são projetos que vão realmente mudar, né, a vida de vocês, os petianos, todos aqueles alunos discentes de graduação, pós-graduação, professores que participam também da equipe científica. Eu acho que é algo que é marcante e é um ponto de sucesso na construção da nossa universidade, na construção, na consolidação da escola de enfermagem. Então, eu só tenho que dizer parabéns a todos vocês que estão envolvidos nisso. Muito obrigado e boa noite. Concluindo os pronunciamentos, passamos a palavra ao vice-reitor da Universidade Federal de Alfenas, professor Alessandro Antônio Costa Pereira. Obrigado. Cumprimento aos presentes na mesa e na plateia, em nome da professora Isabelle Cristiane, responsável pelo evento, né, pela organização e por este projeto. Também cumprimento o professor William Luna, do Ministério da Saúde, a quem agradeço a participação no evento. Parabenizo o Ministério da Saúde por essa iniciativa. Fico feliz porque eu sou das antigas, eu sou da época do PET, e o PET lutava muito para permanecer vivo a cada ano. E hoje ele está institucionalizado, então sempre me orgulha quando estou presente
em eventos que abrangem ou abordem o PET. O professor Sandro, nosso reitor, está em viagem, por isso eu tive o prazer, a honra e a satisfação de substituí-lo, isso é sempre bom. Como o professor Luiz diz que dobra, eu ponho 9, né? Nas falas de todos os que me antecederam. E eu fico imaginando que deveria ser uma inteligência artificial, né? Pegar as falas de todos vocês e fazer agora um documento final perfeito, mas não tive essa capacidade. Mas eu queria parabenizar todos os docentes presentes, os servidores tais, os nossos alunos e os convidados que fazem parte da rede, que vai ser algo transformador. Então, se sintam preparados para uma nova fase, uma nova etapa no cuidado. Essa é a palavra, para mim, a principal da noite, ou a principal nossa mesmo, né? Eu não sei se é porque eu estou chegando numa idade mais avançada, mas o cuidado é muito importante. A gente tem visto isso, que os cuidadores estão começando a precisar de cuidados também. Isso talvez venha ajudar a eliminar, né, alguns momentos do cuidado e facilitar. Então, desta forma, como o professor Wellington falou, me surpreendi bastante com a interdisciplinaridade, né, a computação está aqui em peso, obrigado por terem vindo, com a enfermagem, mas com as outras áreas também, as áreas que envolvem a administração. Isso é muito satisfatório para nós. Sabemos que tem que caminhar fazendo essas conexões, intercruzando caminhos. Então, isso, para mim, é fundamental. É um projeto que abrange uma quantidade grande de bolsistas, isso é bom, né, ter uma renda, ter esse estímulo, e, obviamente, vocês crescerão bastante participando, né, quem estiver participando deste PET. Então, assim, eu gostaria de dizer que a outra palavra mágica da noite, além do cuidado, é SUS. É de encher de orgulho, de arrepiar quando a gente vê o SUS, sabe o que o SUS fez na pandemia e continua fazendo, com todas as suas, né, deficiências que estão sendo corrigidas, mas é um programa inigualável e exemplar. Então, é outra palavrinha mágica para mim da noite. E, para terminar, agradecer a presença da Tamara, que vai nos brindar com a palestra, por isso que eu vou encurtar a minha fala, né? Bem-vinda à Unifal, volte mais vezes, e que a gente cria hoje, já estamos, né, um intercâmbio bom com a sua universidade e com a Unifal. Agradeço a todos presentes e um bom evento a todos. Obrigado. Convidamos os componentes da mesa para que ocupem seus lugares junto à plateia. Dando continuidade à nossa programação, temos o prazer de apresentar o lançamento institucional de 2 trabalhos de grande relevância para a inovação e transformação da saúde, o projeto PET TecSUS e o CISAPEC. Para nos falar um pouco sobre esse programa, né, importante projetos, convidamos a doutora professora Isabelle Cristino Pinto Sampaio Costa, coordenadora do PET TecSUS e criadora da ideia inovadora CISAPEC. Sem dúvidas, ela é um componente essencial desse lindo projeto, que só saiu do papel graças à sua força e determinação. Por favor, professora, pode prosseguir o lançamento oficial. Ó, tecnologia, hein? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Só esperar aqui que, para falar tecnologia, tem que acontecer também um probleminha na tecnologia, né? Então, só um instante para a gente poder usar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso International Summit.
É uma honra imensa estar hoje diante de um público tão qualificado e engajado. Olho para vocês, gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, docentes, estudantes, e vejo a força que move o nosso Sistema Único de Saúde. No coração da saúde pública brasileira, pulsa o trabalho incansável das equipes de saúde. Agora, imagine potencializar essa dedicação, aliviando tarefas repetitivas para focar no que realmente importa, o cuidado humano e a segurança do paciente. É sobre esta visão que vamos conversar hoje. Se me permitem, uma breve licença pessoal. Essa jornada tem um significado profundo para mim. Eu saí do Nordeste, João Pessoa, Paraíba, deixei minha família, meus costumes, a praia que tanto amo, e vim para o coração de Minas Gerais, em busca de um sonho. No início, a saudade era imensa, mas aqui, na Unifal-MG, em Alfenas, encontrei um novo propósito. Transformei a saudade em missão. Servir ao SUS, construir pontes entre a ciência e o cuidado. Devolver a este Estado e a este país um pouco do que recebi. Como diz o poeta e cordelista Zé Laurentino, sou da Paraíba, sim senhor, onde a fala é canto, o gesto é calor. Do litoral ao sertão sem fim, levo a coragem que nasceu em mim. Essa jornada pessoal se mistura com a jornada coletiva que estamos celebrando hoje. E foi exatamente dessa experiência pessoal que nasceu nossa inquietação profissional. Nossa jornada não começou em um laboratório de tecnologia, mas sim na escuta atenta das nossas comunidades. Nasceu da inquietação de ver profissionais tão competentes gastando um tempo precioso com burocracia e retrabalho. Foi um chamado que veio da ponta das unidades básicas de saúde, dos corredores dos hospitais. A Unifal-MG, através do seu programa de extensão, a PEC, abraçou essa causa. Transformamos essa inquietação em um movimento para devolver o tempo dos profissionais de saúde ao cuidado, usando a tecnologia como nossa aliada. E dessa escuta nasceu o CISAPEC. Mas o que é o CISAPEC? É muito mais que um sistema. É uma plataforma digital inteligente, pensada para digitalizar, padronizar e qualificar todas as etapas do cuidado em saúde, desde o primeiro contato com o paciente até o seu acompanhamento contínuo. Ele foi construído sobre as bases científicas mais sólidas, utilizando linguagens padronizadas, no caso da enfermagem, nossas linguagens, NAND Internacional, NIC e NOC, o que garante que falamos a mesma língua da excelência clínica. E o mais importante, ele é interoperável. Ele conversa com os outros sistemas do SUS, quebrando as barreiras de comunicação que tanto nos desafiam. Temos uma versão clínica para o serviço e uma versão acadêmica para a formação de novos talentos. E o futuro já está no nosso horizonte. Estamos desenvolvendo um assistente clínico inteligente, o GPT, Clinical Nurse Assistant, uma inteligência artificial que não vem para substituir o insubstituível julgamento humano, mas para potencializá-lo. Imagine um assistente que sugere diagnósticos, planos de cuidados baseados em evidências, que emite alertas sobre possíveis inconsistências e que apoia a sua decisão clínica, liberando sua mente para o pensamento crítico e o cuidado complexo. É a tecnologia a serviço da vida, garantindo mais segurança e precisão. E aqui um ponto fundamental. O CISAPEC nasceu com muito orgulho da enfermagem, mas ele pertence a toda a área de saúde. Ele está sendo desenhado para ser uma ferramenta multiprofissional, quebrando os silos que ainda existem no cuidado. Médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, todos poderão e deverão se beneficiar de uma plataforma que integra
informações e promove uma visão 360 graus de paciente. O cuidado de qualidade é feito em equipe e a nossa tecnologia reflete essa convicção. Mas uma ferramenta, por mais poderosa que seja, precisa de pessoas. Pessoas capacitadas, engajadas e com uma cultura de inovação. É aqui que entra vocês, o nosso PET Tech SUS, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Tecnologia e Sustentabilidade. O PET é a tríplice alavanca do CISAPEC. Primeiro, ele forma os talentos, que vão construir e aprimorar a tecnologia. Segundo, ele leva o CISAPEC para o território, para o mundo real, onde ele é testado, ajustado e validado, com o feedback de quem mais importa, os usuários. E terceiro, ele garante a sustentabilidade e a expansão, criando multiplicadores e comunidades de prática. O PET prepara as pessoas e o CISAPEC dá um sentido prático e transformador a essa formação. Uma visão dessa magnitude não se constrói sozinho. Tivemos a sorte e também a competência de atrair parceiros que acreditaram no nosso sonho e investiram no nosso potencial. A FAPEMIG, com seu apoio decisivo em maturidade e inovação tecnológica, nos deu a base para começar. O CNPq, através de um edital de cooperação internacional, nos permitiu sonhar mais alto, trazendo a inteligência artificial para o centro da nossa estratégia em uma colaboração com os Estados Unidos. E a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, nos honra com seu apoio técnico-científico para um desafio pioneiro: avaliar os impactos reais da inteligência artificial no trabalho em saúde, garantindo que a inovação ande de mãos dadas com o bem-estar dos nossos profissionais. Nessa ponte para o futuro da inteligência artificial em saúde, nossa ponte para o futuro da inteligência artificial em saúde tem um nome e um endereço de prestígio: a professora doutora Tamara Macieira, da Universidade da Flórida, uma referência global em ciência de dados e enfermagem. A colaboração com a professora Tamara e sua equipe não é apenas uma consultoria, é uma parceria científica profunda que nos desafia, nos qualifica e garante que o CISAPEC nasça com o rigor e a excelência que a saúde brasileira merece. Agradeço imensamente, Tamara, por essa troca tão rica. Mas ninguém constrói nada grandioso sozinho. Este é o momento de celebrar a inteligência coletiva, a dedicação, o brilho de um time extraordinário. Cada nome que vou citar foi uma peça fundamental nesta engrenagem. Começando por mim, que tenho a honra de coordenar este trabalho desde 2022, unindo a pesquisa em IA e o processo de enfermagem com a gestão desse projeto. Ao meu lado, a professora doutora Lucélia Terrachini, que auxilia no processo de validação clínica, garantindo que a inovação tem impacto real e positivo no trabalho em saúde. O professor doutor Fábio Terra, que nos ajuda a pensar a saúde e a qualidade de vida de quem cuida. O professor doutor Sérgio Valverde, está ali, né, Sérgio? Que complementa essa visão com seu trabalho em saúde mental e ocupacional. O professor doutor Luiz Eduardo Silva, nosso mestre da engenharia de software. O professor doutor Flávio Barbieri, responsável pela empresa Polygon, nossa parceira tecnológica, que orquestra a arquitetura do sistema, as integrações e a segurança da plataforma, garantindo escalabilidade e interoperabilidade. E o Dr. Tiago Silveira, está ali encostado, que modela os algoritmos que vão dar vida ao nosso CISAPEC, assegurando que tenhamos uma IA justa e livre de vieses. E, logicamente, a nossa força jovem, que nos impulsiona. Nossa mestranda, Francine, que está validando o CISAPEC, validou, para a documentação do processo de enfermagem. Nossa doutoranda, Ana Paula Mendes, que vai avaliar, já está avaliando, a usabilidade e o apoio da decisão clínica da nossa IA. Nossos incríveis estudantes de enfermagem, Yasmin, Giovana, Cecília, que fazem a cogestão da plataforma, unindo a visão clínica e tecnológica. Felipe e Nicole, nossos bolsistas da ciência da computação,
que colaboram na arquitetura e no desenvolvimento técnico. E, lógico, a nossa força se multiplica com a nossa rede PetTech SUS. São 7 docentes, coordenadores, instrutores, entre fisioterapia, farmácia, enfermagem, nutrição. 7 docentes, e aí a gente pegou quase todos, hein? Da ciência da computação. 70 estudantes multiprofissionais, entre medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, da parte da administração, né? Todos trabalhando com esse propósito. Peça fundamental do nosso projeto, 21 preceptores dos serviços de saúde, o quanto vocês são, né, fundamentais para a engrenagem desse projeto, e também os 7 orientadores de serviço. Nossa, está caindo. Agora, o meu convite é para vocês, gestores, profissionais, professores, colaboradores, estudantes. O CISAPEC está pronto para ganhar o mundo. E o primeiro passo é aqui, em Alfenas. Queremos que você se juntem a nós. Venham pilotar o CISAPEC em suas unidades. Venham testar, nos dar feedback, medir os resultados. Vamos juntos transformar Alfenas em uma referência nacional de inovação e saúde digital. A porta está aberta. A tecnologia está pronta. Só falta você. Para mostrar um pouco mais do poder e da simplicidade do nosso sistema, preparamos um vídeo curto que ilustra a transformação que estamos propondo. Vamos assistir juntos. Você sabe o que significa APEC? Em 2023, nasceu um projeto com uma missão: fortalecer o processo de enfermagem com inovação, tecnologia e ciência. O programa de aplicação do processo de enfermagem evoluiu. Hoje somos o CISAPEC, um sistema que transforma não só o processo de enfermagem, mas o cuidado em saúde como um todo. Desenvolvido em parceria com a ciência da computação e com o apoio de órgãos de fomento e de empresas de tecnologia e design, o CISAPEC é resultado de um trabalho colaborativo. Contamos com uma equipe formada por profissionais e estudantes de enfermagem, medicina, biomedicina, nutrição, fisioterapia, farmácia e computação. Acesse o CISAPEC em www.cisapec.com. Com login e senha, você entra em um sistema intuitivo e interativo. Busque pacientes, acesse seu perfil e preencha o prontuário digital de forma guiada e personalizada. O sistema oferece sugestões de diagnósticos de enfermagem com base na anamnese, utilizando inteligência artificial. Para profissionais que atendem mulheres, o sistema conta com formulários específicos para a saúde da mulher e gestante. E mais, no exame físico, dados como peso e altura são interpretados automaticamente com o cálculo e classificação do IMC. Falar no CISAPEC é falar de um sonho que virou realidade. Nasceu de um projeto de extensão e hoje se torna uma ferramenta que aproxima a ciência
da prática clínica, fortalece a enfermagem e melhora a saúde de cada paciente. O CISAPEC é inovação, é evidência, é transformação do SUS. O CISAPEC é a concretização de um sonho que sempre tivemos na enfermagem, ter uma ferramenta que nos auxilie no nosso cuidado diário. Ele é completo, essencial às nossas necessidades e nos guia desde a escuta da anamnese até o diagnóstico. É como se fosse um parceiro do nosso cuidado, que está ao nosso lado, nos auxiliando para um cuidado com maior confiança e qualidade. A transformação digital do cuidado já começou. Conheça o CISAPEC e acompanhe as atualizações do projeto pelas nossas redes sociais, @CISAPEC. CISAPEC, inteligência a serviço do cuidado. O CISAPEC é mais que uma visão, né? Nossa visão vai além daquilo que a gente projetou. O próximo passo já está sendo desenhado, o CISAPEC Work. Poupar, porque para cuidar bem dos outros, precisamos primeiro cuidar de quem cuida. O CISAPEC Work é um módulo, deixa só, saiu. Desculpa, gente. Foi a emoção, viu? O CISAPEC será um módulo focado na saúde e bem-estar do trabalhador da saúde. Vamos usar a mesma inteligência de dados para criar ambientes de trabalho mais saudáveis, seguros e satisfatórios, porque profissionais felizes e saudáveis entregam um cuidado de excelência. É o ciclo completo da qualidade. Estamos em Alfenas, no coração de Minas, provando que inovação de ponta pode e deve nascer em qualquer lugar do Brasil. O futuro da saúde não está mais em um horizonte distante. Ele está aqui, ele é agora e ele está sendo construído por todos nós. Muito obrigada. Dando continuidade, vamos ao momento mais esperado deste evento. Falar sobre inovação e saúde e trazendo pontos-chave, que trará melhoria na qualidade do cuidado e na vida do profissional de saúde. Para proferir a palestra magna do tema Transformação Digital na Saúde, o Poder dos Dados e da Inteligência Artificial para a Inovação, convidamos a professora ao palco, professora doutora Tamara Macieira, que é professora adjunta da Escola de Enfermagem da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. A doutora Macieira é especialista em informática e enfermagem, terminologias padronizadas, ciências de dados e inteligência artificial aplicada à saúde. Seu trabalho pioneiro utiliza técnicas avançadas de aprendizagem de máquina e de modelos de linguagem de grande porte para analisar o impacto dos cuidados paliativos da enfermagem e nos desfechos dos pacientes, particularmente com idosos com comprometimento cognitivo, utilizando dados de enfermagem e de saúde extraídos de prontuários eletrônicos de diferentes contextos de saúde. A pesquisa dedicada à doutora Macieira concentra-se na melhoria da qualidade de vida de populações com condições crônicas limitantes, como idosos e pacientes em estado crítico, por meio do desenvolvimento inovador de tecnologias de saúde. Seu programa de pesquisa de ponta é financiado pela US National Institute of Health National Institute of Again e se concentra pela primeira vez no desenvolvimento da infraestrutura de dados de pesquisa, que gerará e integrará dados padronizados de enfermagem e de prontuários eletrônicos para mais de 2 milhões de pacientes adultos. A doutora Macieira está estabelecendo novos padrões de interoperabilidade para melhorar o cuidado ao dar maior visibilidade à profissão de enfermagem. Por favor, Tamara Macieira, agradecemos imensamente por sua presença e pode proferir sua palestra.
Muito obrigada, Fran, minha futura aluna de doutorado, né? Lá comigo na Flórida. Já falei com a Isabelle que vou levá-la comigo. Mas é um prazer estar aqui hoje. Espero que não estejam decepcionados de ter uma convidada internacional brasileira, né? Falando aqui. As meninas até falaram assim, começa em inglês. Aí eu falei assim, mas aí se ninguém entender e ninguém rir, né? Fico sem graça aqui em cima. Então, os meus slides estão em inglês, para vocês terem esse sentimento de uma apresentação internacional, mas eu vou falar em português mesmo. Mineira, como boa mineira, sou de Belo Horizonte, fiz minha graduação em enfermagem na UFMG, e depois que eu formei, né, com a minha graduação em 2014, eu tive a oportunidade de fazer doutorado nos Estados Unidos, especificamente na Universidade da Flórida, onde estou até hoje, e fiz doutorado, pós-doutorado e fiquei como professora, né? Então, já estou lá tem 10 anos, e estou nessa área, nessa interseção de informática, não preciso ficar aqui, né? Estou com esse microfone, agora eu percebi. Informática, inteligência artificial aplicada à saúde, aplicada à enfermagem especificamente, né? Como boa enfermeira, não poderia deixar de ter esse foco. E eu vim aqui hoje para falar um pouco com vocês como que a inteligência artificial pode transformar a enfermagem, transformar a saúde, né? Como um todo. Então, eu queria começar com uma pergunta. Como vocês acham que a IA pode mudar o futuro da enfermagem e o futuro da saúde? O que vocês acham que o futuro da área da saúde parece com a integração da inteligência artificial? O que vem em mente? Robô, provavelmente, né? Robozinho lá do lado do paciente. A gente pensa que todos os enfermeiros vão ser robôs agora, no futuro, que a gente vai interagir sem telas, né? Não precisa mais de computador. E parece até não ser um futuro tão distante, com empresas grandes como a NVIDIA, que é uma empresa, né, de software, de hardware na área de computação, desenvolvendo um chatbot de AI e falando que ele tem a performance melhor do que enfermeiros no beira-leito. Então, eles agora acham que tem um Nurse AI, um IA da enfermagem. Mas é tão curioso, porque quando a gente vê uma matéria dessa, a gente pensa, nossa, a enfermagem ou a área da saúde como um todo acabou, né? Com a realidade. Para que eu estou estudando para ser enfermeiro se a IA vai vir tomar meu lugar? Mas é tão interessante que essas empresas, né? As empresas e várias indústrias, elas tendem a reduzir um pouco essa percepção e o conhecimento do que o profissional faz, do que o profissional da enfermagem faz, o profissional médico. E, nesse caso, dessa IA, desse robozinho, não do robozinho, mas do chatbot, o que ele faz... Engraçado, eu falo IA como masculino, né? Eu sempre penso que é um homem, mas é engraçado, porque eu acho que... Não vou fazer piada, não, deixa. Mas porque o que acontece? Essa IA especificamente foi desenvolvida para o quê? Para trazer conteúdo sobre exames laboratoriais. Então, se você faz uma pergunta para esse robozinho, qual que é o valor de referência para uma glicose, alguma coisa assim, vai trazer um resultado super rápido. Mais rápido do que a gente, mas isso é esperado. Do jeito que a IA é desenvolvida, isso é esperado, mas o que a IA não faz? A IA ela não traz o toque humano, ela não traz essa conexão, ela não traz essa percepção que nós todos, como profissionais da saúde, somos treinados para fazer. A gente não é treinado para memorizar o valor de um exame laboratorial. A gente é treinado para fazer o quê? Para coletar todas as informações, aplicar o nosso raciocínio clínico e saber o que é melhor para o nosso paciente, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, quando a gente pensa em IA, a IA ela não está aqui para nos substituir como profissionais da saúde. A IA está presente para o quê? Para melhorar como nós somos profissionais da saúde e o cuidado que a gente presta como um todo. E uma frase que a minha colega, a professora Raga, lá da Universidade da Flórida, diz muito, que a gente gosta muito de trazer nas palestras, né, quando a gente conversa com alunos, é que vocês não serão substituídos pela IA, mas vocês serão substituídos por profissionais da saúde que sabem usar a IA. Por isso que é tão importante a gente trazer esse conhecimento. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que saber programar, nem nada disso. Eu penei para aprender programação. Nossa Senhora, foi assim. Foi péssimo, por isso que eu acho ótimo que eu consigo colaborar com o pessoal da computação, que faz essa parte bem melhor. Mas é importante a gente entender como que a IA funciona, quais são as limitações e qual que seria o nosso papel na implementação e na utilização.
E quando a gente pensa na inteligência artificial versus enfermagem, mas aqui como um todo, né, como profissionais da saúde, a inteligência artificial só vê o passado, a inteligência artificial não vê o futuro. Vê os dados que foram documentados por vocês no prontuário eletrônico, de pacientes que foram hospitalizados ou que foram vistos na rede básica de saúde e eventos que já aconteceram. A IA, ela vê o padrão, ela vê, né, essa trilha de dados, ela tenta achar palavras que são sinônimos uma da outra, ela vê o que foi feito antes, o que foi feito, e só como se fosse uma sombra do cuidado que foi prestado, mas não o cuidado em si. E quando a gente pensa em enfermagem e, né, profissionais da saúde como um todo, a gente vê o que? As possibilidades do futuro. Nós vemos o propósito, o contexto humano daquele paciente, daquele cuidado. A gente vê o que pode acontecer e o que vai dar certo e o que não vai. Aquele sentimento que a gente tem, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que isso não vai. Isso é baseado em tudo que a gente foi exposto, em todo o conhecimento que a gente adquiriu. E a gente consegue saber o porquê que isso foi feito. A IA não consegue, assim, raciocinar. Por que você está fazendo a intervenção X e não a intervenção Y? Você sabe o porquê. A IA vai te sugerir, passa esse catéter. Mas vai te fazer a sugestão porque o quê? Milhares de pacientes com o mesmo perfil que o seu tiveram catéter, mas não consegue raciocinar o porquê que aquele catéter é importante. E a gente consegue ver o quê? A pessoa como um todo e a pessoa real. E aqui eu trago exemplos dos diferentes jeitos que a IA ela pode ajudar a melhorar a nossa prática como um todo. A gente pode utilizar a inteligência artificial para o quê? Para fazer a identificação de riscos precoce, para fazer a assistência na documentação, como, por exemplo, o CISAPEC está trazendo, para fazer triagem inteligente, para fazer manejamento de medicações. Imagina que maravilha a gente trazer a IA para fazer isso, a gente precisa ficar lá tentando achar a medicação, checando quando foi feita. A questão da otimização, do dimensionamento de pessoal. E também ajudar na educação do paciente. Você conseguir trazer IA para te ajudar a criar um plano de cuidados bem especializado para o seu paciente, no nível de linguagem que o seu paciente entende, em minutos, enquanto você está lá com o seu paciente. E tem diferentes tipos de IA, né? Quando a gente pensa em IA. Tem a generativa, que é o ChatGPT, todo mundo usa, eu uso inclusive. E uma observação, os visuais dessa apresentação foram criados com IA, como vocês podem perceber. O conteúdo não, mas o visual, sim. Para isso, né, que a IA está aqui para criar uma apresentação para a gente em minutos, sem a gente ficar lá escolhendo o slide. E quando a gente pensa em IA generativa, né, como o ChatGPT e outros modelos grandes de linguagem, esse modelo pode fazer diversas coisas. Pode nos ajudar com a sumarização. Por exemplo, você pode pedir para uma IA generativa criar um resumo do seu paciente para você. O que aconteceu nas últimas 48 horas e trazer aquilo para você, sem você precisar ir lá e tentar achar informação dentro do prontuário eletrônico. Pode ajudar o quê? Também na recomendação do cuidado. Por exemplo, baseado no que, né, foi visto para diferentes pacientes. Trazer que você tem que mudar o paciente a cada 2 horas, ao invés de cada 4 horas. Trazer essas recomendações para o cuidado. Que a gente ainda tem o nosso senso crítico, né, para aceitar ou não a recomendação. São recomendações, nada mais que isso. E nos ajuda também na qualidade do cuidado que a gente presta através da padronização dessa documentação que a gente faz. Por exemplo, não precisa que todo mundo saiba, a professora Isabelle mencionou Dandanik e NOC, né, que são as terminologias utilizadas na área da enfermagem para quem não é familiarizado. Do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, o CID para documentar diagnósticos médicos, a gente utiliza essas terminologias para documentação de enfermagem. Mas o propósito não é você decorar o conteúdo dessas terminologias, né? O propósito é a gente conseguir utilizar elas de uma maneira intuitiva. E a IA pode nos ajudar com isso, trazendo recomendações. Se você, por exemplo, vê que seu paciente tem dor, mas você não lembra qual que é o nome do diagnóstico para documentar com a dor, a IA pode te trazer essa informação. Você digita lá dor e traz os diferentes diagnósticos que se relacionam ao sintoma que você está reconhecendo no seu paciente. E a gente também tem a IA preditiva, que consegue o quê?
predizer, como está no nome, o que vai acontecer, as possibilidades do que vão acontecer com o seu paciente. E quando a gente pensa em A preditiva, que utiliza documentação de enfermagem, as possibilidades são infinitas, né? Porque a gente documenta tanto, a gente gera tantos dados. A enfermagem é a profissão que está lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, com o paciente, coletando dados, não só pertinentes ao cuidado da enfermagem, mas ao cuidado multidisciplinar, e o potencial da análise desses dados é imenso. Aqui eu trago, por exemplo, um estudo desenvolvido por um time de pesquisadores da Columbia University em Nova York, e eles fizeram que eles desenvolveram um modelo de IA preditiva, onde, baseado na frequência da documentação de enfermagem, nem necessariamente no conteúdo, mas na frequência, quantas vezes o enfermeiro, a equipe de enfermagem está indo lá e documentando um evento para aquele paciente, eles conseguem predizer a deteriorização daquele paciente e conseguem emitir um sinal, que aqui desse lado aqui, para te falar que aquele paciente tem o risco de deteriorar em 48 horas, e essas são as sugestões, as diferentes intervenções que a equipe de enfermagem pode fazer para prevenir esse acontecimento. Tem também esse estudo, que é da professora Lisiane Proinelli, brasileira, também lá comigo na Universidade da Flórida, onde eles utilizaram dados documentados do paciente em uma base de dados que chama All of Us, que é uma base de dados nacional, onde os pacientes se inscreveram para doar seus dados, suas informações para essa base de dados, mas eles conseguiram utilizar diferentes parâmetros do paciente para desenvolver um modelo que prediz a dor crônica em pacientes com câncer de mama, que é assim um problema tão recorrente que às vezes não é diagnosticado logo de cara e os pacientes passam meses e meses sofrendo, né? Então, quando a gente consegue fazer essa identificação precoce dessa dor, o tratamento é muito mais eficaz, né? A gente traz qualidade de vida para o nosso paciente. Aqui, um outro estudo que faz parte de 2017 do time que eu faço parte, onde a gente utilizou dados de enfermagem, especificamente Nanda Nick Nock, para desenvolver um modelo preditivo para readmissões dos pacientes. Então, baseado nos problemas que a enfermagem identificou, baseado nas intervenções que a equipe de enfermagem fez para aquele paciente, a gente conseguiu reduzir o risco daquele paciente ser readmitido em menos de 30 dias, quando, na verdade, ele não precisa voltar para o hospital. Se ele recebeu cuidado durante a hospitalização, ele não vai precisar voltar. Então, a gente consegue até modelar nesse sentido. Então, a gente utiliza dados de enfermagem, dados multidisciplinares, para quê? Para melhorar o cuidado ao paciente. O propósito ainda é melhorar a vida dos pacientes. E uma tecnologia que está assim, bem alta nos Estados Unidos atualmente é a Ambient Listening, que é o quê? Que é a documentação por voz. Então, ao invés da gente, né, como profissional, precisar prestar o cuidado ao paciente, sair do quarto, achar um computador disponível, né, ali na parte central da unidade, conseguir sentar sem ninguém nos chamar, nem a gente não precisar correr para resolver alguma situação, a gente consegue falar com o sistema. Eu consigo estar lá com o meu paciente do lado e falar com o meu paciente. Por exemplo, a minha paciente Isabelle. Isabelle, esse vai ser seu plano de cuidados, a gente vai continuar ferindo sua pressão, vamos te dar tais medicações. O sistema captura essa voz, essa interação e transforma em informação que vai diretamente para o prontuário eletrônico. É uma tecnologia que está, assim, em fase de implementação, então não está sendo utilizada em vários lugares e tem sido desenvolvida com o foco na equipe médica inicialmente, e agora estão mudando um pouquinho o foco para incluir a questão da enfermagem, só que uma coisa que a gente vê é o quê? O jeito que nós documentamos como enfermagem, que os profissionais da medicina documentam, os profissionais da fisioterapia são muito diferentes, não são? As expectativas de documentação são diferentes, os dados que a gente documenta. Então, a gente não consegue simplesmente aplicar o mesmo sistema para todos os profissionais. Não funciona. Então, isso que está acontecendo. Funciona ótimo para documentação médica, mas não funciona para documentação de enfermagem. Então, a gente está tendo que repensar como trazer essa tecnologia, né, dessa escuta do ambiente, seria a tradução literal disso, para a enfermagem, como isso funcionaria. Então, as empresas estão trabalhando nisso
eu estou trabalhando nisso com a minha equipe também. Vou trazer um exemplo para vocês. E eu sei que a intenção também da professora Isabelle de trazer isso para o CISAPEC também. Imagina, né? Um sistema que a gente consegue só falar e fazer a documentação ali à beira-leito. E aí, o que a gente precisa, né, para fazer tudo isso acontecer? Para a tecnologia acontecer, para os dados acontecerem, a gente precisa de 4 coisas boas, né? Que é a palavra good. A gente precisa o quê? Dados bons. Então, o que a gente documenta, se eu documento mais ou menos, se eu estou lá na correria, não consigo documentar com qualidade, se eu documento uma frase, eu me interrompo, eu não consigo e tal, isso afeta a qualidade da informação que está sendo gerada e dos dados que a gente utiliza. Então, a gente precisa de bons dados. Nós precisamos de bons sistemas, como o CISAPEC, por exemplo. Nós precisamos de bons testes antes da implementação, porque se não testar antes e eu colocar lá para os enfermeiros utilizarem, não vai dar certo, vai interromper o cuidado, vai ser pior do que o que eles tinham antes. E a gente precisa de um plano de implementação bom, porque senão nada dá certo, né? Como qualquer coisa na vida. E aí, quando a gente pensa em dados bons, a gente precisa de interoperabilidade. E para aqueles que não têm, que não são familiar com esse conceito, né, de interoperabilidade, basicamente significa que 2 ou mais sistemas conseguem conversar entre si e trocar informações. Então, seria, por exemplo, um paciente atendido numa unidade básica de saúde e essa informação consegue ser enviada para um hospital que esse paciente vai. Ou vice-versa. Um paciente teve uma hospitalização, tudo foi documentado, e depois vai ver lá, né, a equipe de enfermagem ou a equipe médica no posto de saúde, essa informação consegue ser enviada, mas de forma completa. Porque eu não preciso ficar o quê? Esperando o meu paciente lembrar o que aconteceu, quem que foi que prestou o cuidado, para acessar essa informação. Então, isso que é um sistema, né, interoperável. E os aspectos principais da interoperabilidade são o quê? A troca de dados, a integração dentro, né, do workflow de documentação, interoperabilidade estrutural e semântica, que eu vou explicar brevemente, não quero fazer ninguém dormir, então eu vou explicar brevemente o que é, a questão da segurança e da privacidade dos dados. Então, quando a gente pensa, né, na troca de dados, a gente tem uma troca direta, como, por exemplo, a gente consegue mandar uma mensagem, né, ou um chat através de diferentes sistemas. Eu, como enfermeira, consigo mandar para a médica plantonista e vice-versa. Também a questão de fazer perguntas, né, você consegue entrar no sistema e achar a informação que você precisa. E por que isso importa? Isso importa porque eu consigo fazer o quê? A coordenação do cuidado. Né, para a gente conseguir fazer a coordenação do cuidado, a gente precisa de um sistema interoperável. Também a questão de trazer a prática baseada em evidência e facilitar iniciativas de qualidade, como, por exemplo, a acreditação de hospitais. A gente teve uma visita na Santa Casa hoje, né? E, assim, um hospital maravilhoso, dá inveja na Santa Casa de Belo Horizonte. E tem a questão da qualidade. A questão da qualidade do cuidado é muito importante. Então, a gente precisa desses dados até para criar essa qualidade. E aí, quando a gente pensa em interoperabilidade estrutural, isso quer dizer o quê? Todas as informações que a gente documenta, né, naquele prontuário que você consegue visualizar na tela do computador, precisa ser organizado da mesma maneira na base de dados. Porque se não for organizado de uma maneira semelhante entre 2 hospitais diferentes ou 2 sistemas, né, de saúde diferentes, não consegue haver troca de informação. Então, isso que seria essa interoperabilidade estrutural. E aí é importante a gente ter o quê? A padronização da informação. Então, é importante a gente ter terminologia, porque se a gente não tiver terminologia, por exemplo, eu posso documentar para o meu paciente que meu paciente tem uma alteração glicêmica. E aí a enfermeira do outro plantão documenta que tem uma alteração de glicemia. O computador não entende aquelas 2 coisas como o mesmo problema. As palavras não são as mesmas, né? Então, o computador não entende. Então, parece que são 2 problemas muito diferentes. Por isso, quando a gente tem um termo, um conceito de uma terminologia, tudo é documentado da mesma maneira. Isso acontece muito na prática médica, já que a gente utiliza o CID, né, para documentação de diagnósticos médicos. Então, a gente precisa trazer essa noção
para a documentação de enfermagem, porque as terminologias a gente já tem disponível. A gente precisa utilizá-las agora. E aí, um jeito de organizar uma base de dados é através de modelos comuns de dados. E o que esses modelos fazem? Eles organizam todas as informações em tabelas semelhantes, em colunas semelhantes e por aí vai. Aqui eu trago exemplo dos principais modelos comuns de dados utilizados tanto nos Estados Unidos como internacionalmente. Esse daqui chama Odyssey, que é utilizado internacionalmente, que eu acredito que a professora Isabela está utilizando na criação do CISAPEC. E é muito bom porque é utilizado na Europa também, em países da Ásia. Então, imagina a gente conseguir estruturar as bases de dados aqui de sistemas do Brasil, da mesma maneira de que outros sistemas em outros países, a gente consegue trocar informação desse jeito. Então, eu consigo fazer uma comparação entre o cuidado de saúde prestado para pacientes aqui no Brasil, com pacientes da China, com pacientes da Holanda, e por aí vai. Então, isso abrange muito, o tipo de pesquisa que a gente consegue fazer, mas também o tipo de melhoria prática que a gente consegue fazer. Mas uma coisa que a gente precisa também são protocolos de comunicação, que são a comunicação entre a base de dados e o que você vê no computador, quando você está documentando. E um protocolo de comunicação muito utilizado, não sei se vocês são familiarizados, é o FHIR, que a gente pronuncia do mesmo jeito que a palavra fogo em inglês, que é esse daqui, que é basicamente um protocolo ou um guia para a gente estabelecer como que as comunicações entre especificamente esse dado, nessa tabela, vai para onde, no prontuário e por aí vai. Então, esse é um passo muito importante também, quando a gente pensa em tecnologia. E tem a interoperabilidade semântica, que é o que eu gosto mais, porque eu sou fã de terminologia, de enfermagem. Eu sou filha da Nanda, praticamente. Então, a gente precisa dessa interoperabilidade semântica, o que quer dizer, basicamente, que se eu documentar alguma coisa no meu hospital, você, no seu hospital, você vai entender porque você está documentando da mesma maneira. Então, é muito mais fácil entender o cuidado que está sendo prestado em diferentes instituições por diferentes profissionais. E a interoperabilidade semântica e estrutural, elas vão juntas, porque toda essa informação semântica das terminologias é armazenado dentro dessa base estrutural. Então, aqui, por exemplo, são as diferentes tabelas, por exemplo, aqui a tabela do paciente, aqui a gente tem a hospitalização, e aqui a gente tem essa tabela que tem as terminologias, e todas são interconectadas de alguma maneira. E você pode pensar, tá, mas para onde que toda essa informação vai? Ela fica só no meu hospital? Como é que ela consegue sair do meu hospital ou da minha unidade e ir para algum outro lugar? E aqui eu trago alguns exemplos para onde esses dados podem ir. Esses dados podem ir para uma base centralizada, pode ser uma base a nível estadual, a nível nacional, mas eles podem ficar também no seu hospital, na sua clínica, e serem trocados através do que a gente chama de Federated Data Sharing, que é basicamente a gente coloca os protocolos de comunicação entre os diferentes hospitais, só que aí a sua informação não precisa sair do seu hospital. Ela pode ficar lá, mas ela é trocada, a informação principal é trocada através desse protocolo. E como que a gente faz acontecer essa interoperabilidade dentro da enfermagem? Que parece ser um conceito tão simples em outras profissões que já utilizam uma terminologia específica, mas como que a gente faz com a enfermagem quando a gente não utiliza, ainda as terminologias e a gente não tem um sistema que ele é realmente criado para facilitar a documentação de enfermagem? Então, eu trago aqui um exemplo de um projeto, o qual eu lidero lá na Universidade da Flórida. É um projeto de 5 anos, a gente está no ano final, que é financiado, como a Fran falou, pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E é um projeto de aproximadamente 3 milhões de dólares que a gente recebeu para criar essa infraestrutura para trazer dados de enfermagem de diferentes hospitais para uma base centralizada, onde diferentes pesquisadores, corpo clínico, alunos interessados podem ter acesso para fazer qualquer pergunta que tiverem interesse. Essa pesquisa é em parceria com 2 sistemas de saúde. Se a gente não tiver parceria com o hospital
ou com o sistema de saúde da rede básica, nada acontece. A parceria é muito importante. Nós temos como parceria o sistema hospitalar da nossa universidade, com 4 hospitais, e um sistema privado, que chama Advent Health, com aproximadamente 8 hospitais, além de parceria com profissionais de outras universidades, como até aqui no Brasil, com a Universidade Federal de Viçosa, mas também Indiana University e Harvard. E o goal desse projeto é criar, essa infraestrutura para trazer do prontuário eletrônico o que a enfermagem documenta, padronizar essa informação, porque lá também a gente não usa terminologia, não sei porquê, já fiz essa pergunta várias vezes, mas a gente faz essa padronização dos dados e a gente integra dentro desse repositório centralizado. E o que a gente faz com essa informação? A gente gera novos conteúdos e novo conhecimento sobre o cuidado a diferentes grupos de pacientes. E qual tipo de informação a gente está retirando, extraindo dos prontuários eletrônicos? Especificamente os planos de cuidado, os planos terapêuticos. Então, essa é a parte da informação que a gente extrai a partir dessa infraestrutura. E esse One Florida Plus é essa base centralizada para onde a gente está enviando as informações. Atualmente, nós temos 20 instituições parceiras, tanto no estado da Flórida quanto em 5 outros estados. Eu sei que esse aqui é a Califórnia, os outros eu não lembro o nome, eu sou péssima com mapas, então eu não vou conseguir reconhecer eles aqui. Mas aproximadamente 20 instituições parceiras, com dados para aproximadamente 26 milhões de pacientes. Então, para cada paciente, a nível de paciente, a gente tem todos os diagnósticos médicos, todos os procedimentos, todos os sinais vitais, exames laboratoriais, medicações, tudo assim que você pode pensar. E agora, a gente tem a representação dos planos de cuidado criados pela enfermagem. Então, todos os diagnósticos de enfermagem feitos, intervenções e os resultados esperados. E aí, para fazer isso acontecer, a gente tem diferentes linhas de cuidado ou linhas de trabalho. A gente tem que trabalhar com a extração dos dados. Então, eu gosto de trazer essa imagem, que isso aqui é uma imagem da parte da documentação do plano de cuidado de um dos prontuários eletrônicos que a gente utiliza. E eu gosto de trazer essa imagem porque cada ação que a gente faz, cada clique que a gente faz no prontuário eletrônico, gera um dado que vai para a base de dados. Então, às vezes, a gente pensa que não tem importância, não preciso clicar nisso, eu sei que meu paciente tem, mas eu estou com pressa. Mas toda informação gera um dado muito importante. Por isso que a documentação precisa ter qualidade. E os sistemas precisam ser bons também, para a gente não ficar 4 horas em frente ao computador documentando. Mas a gente fez primeiro esse trabalho de detetive para conseguir identificar na base de dados onde as informações estavam. E uma vez que a gente fez isso, a gente conseguiu identificar que para só a documentação de um diagnóstico de enfermagem, isso gera dados que vão para 30 tabelas diferentes. Então, eu consigo não só o nome do diagnóstico, eu consigo o tempo até o segundo que aquele diagnóstico foi documentado. Eu consigo ver quem revisou, se alguém modificou, se alguém fez uma adição, se alguém deu prioridade, o que aconteceu, em quais dias, qual foi a progressão. Então, a gente consegue capturar isso tudo, que dá realmente uma visão do cuidado que foi prestado para aquele paciente, sem a gente precisar estar na unidade. A gente fez a interoperabilidade estrutural desses dados. Então, a gente fez o mapeamento das diferentes tabelas a um modelo comum de dados. E nós fizemos também a interoperabilidade semântica, porque o que acontece? Nenhuma terminologia era utilizada, então os hospitais não falam, teoricamente, a mesma língua, Então, foi o que a gente fez. A gente teve que mapear aproximadamente 3.000 termos. Imagina, a enfermagem não documenta 3.000 termos, Mas existiam mais de 3.000 termos disponíveis para a gente documentar como enfermagem. Então, nós tivemos que fazer um mapeamento de cada um desses termos para as terminologias que a gente estava utilizando. E para fazer esse mapeamento, a gente usou IA. Graças a Deus, porque, nossa senhora, nos primeiros 2 anos do projeto, a gente teve que fazer manualmente. Demorou 2 anos para mapear aproximadamente 700 termos. E aí, quando a IA veio com a disponibilidade do GPT e de outros modelos, a gente conseguiu fazer 2.000 termos em 6 semanas. Assim, Um absurdo. Não, assim, um absurdo de um jeito bom.
Mas aí a gente trouxe a IA, especificamente um processo que chama Retrieval Augmented Generation, onde a gente traz a IA acoplado com outros modelos, né, de machine learning para nos ajudar nesse mapeamento. Só que a IA não é perfeita, lógico que não é, né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe a IA junto com a expertise humana para esse mapeamento. Então, a IA trazia para a gente os 20 melhores termos padronizados para cada termo local e a equipe, né, do time, incluindo enfermeiros, iam lá e escolhiam qual que realmente era o melhor, né, o melhor match, a melhor combinação entre um termo local e um termo da terminologia, para a gente conseguir representar com acurácia o cuidado que foi prestado. E aí, finalmente, a gente conseguiu fazer a integração dessa informação dentro daquele repositório centralizado que eu mencionei. Então, hoje, se vocês forem para o OneFlorida e falarem, eu quero dados de enfermagem, vocês conseguem extrair dados para aproximadamente 1 milhão de pacientes de 12 hospitais diferentes, todos pacientes adultos, então com mais de 18 anos de idade, com qualquer condição, desde problemas cardíacos a problemas cognitivos, transplante, qualquer foi o motivo que aquele paciente foi para o hospital, a gente tem essa informação, né? Tem o cuidado de enfermagem prestado, linkado a toda a outra informação do paciente, diagnósticos médicos e por aí vai. Só que o que acontece, né? Tem vários mais, assim, nessa apresentação. O que a gente percebe é que os sistemas atuais de prontuários eletrônicos, realidade dos Estados Unidos, realidade do Brasil, de vários outros países, é que eles o quê? Não são bons. Eles são limitados. E a gente não consegue, às vezes, reconhecer as limitações desses sistemas porque a gente não teve acesso a nenhum outro sistema. Mas quando a gente reconhece essas limitações, a gente consegue pensar em como os sistemas podem ser melhores, como o CISAPEC, por exemplo, e como o MOXIE, que é um sistema que eu e o meu time estamos desenvolvendo, que é uma plataforma de IA também, que faz essa interface e essa comunicação com prontuários existentes. Então, é uma IA que está sendo desenvolvida para conversar com qualquer prontuário eletrônico e para ajudar na documentação de enfermagem, primeiramente, né? E, posteriormente, na nossa expansão para a documentação multidisciplinar. O nosso site é o Hands Free Nurse, que é a enfermagem sem ter que utilizar as mãos para a documentação, né? Não para o cuidado. E eu trouxe aqui as diferentes, né, funcionalidades da MOXIE, que a gente tem a integração de voz para texto, então a documentação é feita por voz. A gente tem projeção de tela, então a gente está testando diferentes projetores que podem ser usados como um adereço no corpo, por exemplo, para fazer a projeção daquela tela, para você não precisar usar o quê? Um computador para ver a informação que está sendo documentada. Então, você consegue estar sempre perto do paciente, a todo momento, prestando o seu cuidado e fazendo a documentação que precisa, né? Como parte do cuidado. Entende a documentação de enfermagem, consegue detectar quem está falando, para você não precisar necessariamente capturar a fala do paciente, a não ser que seja relevante para a documentação. E a gente está desenvolvendo para ser o quê? Fácil de usar. Porque se a gente precisa treinar extensamente uma equipe para utilizar um sistema novo, isso é uma barreira, né, para a utilização do sistema. Como o CISAPEC, por exemplo, é um sistema muito fácil de usar também. Por isso que a adoção e a implementação é muito fácil também. Daqui eu tenho um videozinho, 2 minutos bem curtinho, trazendo como o MOXIE funciona. A renderização não é bonita, a tela MOXIE não é bonita ainda, mas eu queria trazer mais para vocês conseguirem entender um pouquinho como profissional da saúde, vocês conseguiriam interagir com o MOXIE. Good morning, Miss McCabe. I'm so glad to be caring for you again this morning. How are you feeling? Well, I slept well, but the terrible pain is back that was there from last night, and I think my kidney stone is stuck. I'm so sorry to hear about that. Tell me more about the pain. Well, sharper than it was. It was okay, but till about an hour ago. And then it's really sharp, it really hurts, and it hurts a lot. Like in here, it really, really hurts. Are you having any other symptoms, and can you rate your pain like you did for me yesterday? Oh, yeah, yes.
Well, I think my pain's probably a 7, and I'm feeling very nauseous. And I just went to the bathroom a little while ago, and my urine is pink. And the other nurse left a little while ago who took my blood pressure, and I'm pretty certain it's up. Okay, well, let's go ahead and take a look at your chart, okay? That would be good. Hey, Moxie, let's take a look at Mrs. McCabe's chart. Please show me Mrs. McCabe's latest vital signs, medications, and care plan with submission time. Got it. Here are the medication lists, vital signs, and care plan. So I saw that you had some tramadol last night around midnight, and that seemed to work. Is that right? Okay. And you do have a slight temperature right now, which we're going to really want to monitor. But what I'm going to do is I'm going to go ahead and grab that tramadol. Então, aqui, só para primeiro que a renderização da projeção é fake, né, no vídeo, porque a gente ainda está trabalhando com o projetor. Então, só para mostrar. Mas aqui a gente tem a enfermeira Jen e a paciente Victoria, paciente falando o problema de dor que ela está sentindo, a enfermeira fazendo ali a anamnese, né, capturando o histórico, e a enfermeira pede para a Moxie, Moxie, me traga os últimos sinais vitais desse paciente, quais foram as medicações feitas no plantão anterior e o plano de cuidados documentado. Então, a Moxie consegue trazer no beira-leito para aquela enfermeira, né, ver toda aquela informação, sem precisar sair clicando e tentando achar a informação dentro do prontuário eletrônico. A gente pode dar um play? But do you mind if I update your care plan first? That sounds good. All right, thank you. Hey, Moxie, the care plan needs to be updated based on the following information. The patient's back pain has returned and is more intense than before. She rates it at a 7. As you can see from her latest vital sign record, her BP is up and she now has a slight fever at 99.5. She reports nausea with no vomiting and pink tinged urine. Please provide suggestions. Got it. Here is the output. Listening for commands. Hey, Moxie, keep risk for infection. Change current rating for risk control from 3 to 2 and remove Então, aqui no caso, a enfermeira fez o quê? Falou com a Moxie, qual que foi a anamnese, o resultado da anamnese, a dor, a febre, a náusea, e falou para isso ser documentado e pediu o quê? Recomendações para o plano terapêutico, para o plano de cuidados, o que a Moxie trouxe, que é essa recomendação em verde. O que está em branco é o que já estava documentado anteriormente. A enfermeira consegue ver essa informação e agora ela pede o quê? Para modificar algumas partes da documentação. Algumas recomendações a enfermeira quer adotar e outras não precisa. Então, eu dou o comando do que eu quero fazer, do que eu quero remover, e a Moxie faz isso. teaching disease process. Now, save care plan. Got it. Here is the output. Listening for commands. Okay, Miss McCabe, so what I'm going to do is I'm going to go ahead and grab your meds, something for pain, something for nausea, and then really going to keep a close eye on that temperature and your pain today. Thank you. Really means so much. I so appreciate it. Thank you. E o que a gente gosta de mostrar que a Moxie faz é o quê? Você, como profissional, consegue interagir com o prontuário eletrônico, estando ali do lado do paciente. Em nenhum momento a enfermeira precisou sair para achar um computador ou trazer um computador para a sala para achar toda essa informação. Tudo é feito ali, na beira-leito, e o paciente o quê? Se sente ouvido e sente que está recebendo cuidado realmente por causa da nossa presença como profissional, né? Ali na beira-leito. Então, isso que a Moxie está tentando fazer. Para ajudar, inicialmente, a enfermagem e, posteriormente, os outros profissionais da saúde. E vocês devem estar pensando, como é que a gente consegue fazer isso no Brasil, né? Será que é possível fazer isso no Brasil? E a minha resposta é possível e muito mais. É muito mais possível fazer isso no Brasil do que fazer em outros países, se eu posso falar com muita honestidade. E não só a questão da Moxie, mas a questão da interoperabilidade, ela é mais fácil fazer no Brasil, por quê? Por causa do SUS. Porque com o SUS a gente consegue ter o quê? Um paciente e um prontuário eletrônico. Então, a gente consegue seguir o mesmo paciente, não importa a região que ele está no Brasil, sendo atendido pelo SUS, e através do estabelecimento de uma rede de interoperabilidade, eu consigo acessar o cuidado que esse paciente recebeu em João Pessoa
recebeu aqui em Alfenas ou recebeu em Manaus. Isso a gente não consegue fazer em quase nenhum outro país. Nos Estados Unidos isso é impossível, porque a gente não tem uma rede única de saúde. Se eu, como paciente, vou em um hospital A, na Flórida, por exemplo, e depois eu vou para a Califórnia e preciso ser vista lá, eu vou ter 2 prontuários separados, 2 prontuários muito diferentes. E a equipe cuidando de mim na Califórnia vai ter muita dificuldade de acessar a informação do meu cuidado que eu recebo na Flórida. E que isso acaba sendo uma barreira para o cuidado e para a progressão do paciente. E com o SUS a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil. Mas o que a gente precisa? De um sistema bom. E aí que entra o quê? O CISAPEC, com a professora Isabelle, porque tem essa possibilidade, é um sistema muito bom, muito avançado para a documentação e para o cuidado de enfermagem e para o cuidado multidisciplinar, que consegue o quê? Ajudar na prestação do cuidado, ajudar o quê? Na coleta de informação, de um jeito que tem interoperabilidade, então gera dados bons, e a gente consegue o quê? Utilizar a IA, analisar esses dados bons, trazer resultados para a equipe e melhorar como um todo o cuidado ao paciente e a todos nós, né? Que somos pacientes também de outros profissionais. Então, isso afeta a gente também como profissional da saúde. E aí eu gosto de terminar com, assim, como o que você pode fazer, né? Como parte dessa revolução. No caso, é importante todos nós nos educarmos sobre IA, sobre como a gente interage, as limitações e como que pode nos ajudar. Também o quê? Advocar é uma palavra... Tá certo? Né? Advocate, desculpa. Para melhorias no sistema, porque o que acontece? Quando eu trago o Moxie e apresento para um hospital, por exemplo, eu vou em conversa com o presidente do hospital, converso com o corpo administrativo, o que eles falam para mim? Você já conversou com a enfermagem? A enfermagem quer o seu produto? Porque se a enfermagem não quiser, ou dependendo, se meu produto for para o corpo médico, se o corpo médico não quiser esse produto, ou não conhecer, ou não realmente perceber o quão bom é, nenhum hospital vai investir em nenhuma tecnologia. Então, a gente, como clínico, né, como profissional da saúde, a gente precisa trazer essa necessidade, essa importância de tecnologias melhores para nosso cuidado, para o nosso, né, dia a dia como profissional, e trazer isso para aquelas pessoas que tomam a decisão dentro do nosso ambiente de trabalho, para ter realmente um investimento, né, nessa tecnologia maior. E a gente precisa ter colaboração. Colaboração com diversos profissionais da saúde, diversos profissionais de outras áreas, da área da computação, da área da engenharia, e por aí vai. E aqui eu encerro a minha apresentação com um chamado, né, para a ação, que eu acredito que o futuro da enfermagem, o futuro da saúde no Brasil, ele vai ser realmente formado por aqueles que participam ativamente na transformação. Então, a sua voz e a sua expertise têm um papel muito importante e essencial em estabelecer que a IA ela seja realmente utilizada para nos servir e para ajudar no cuidado que a gente presta. Eu deixo aqui o QR Code para o meu LinkedIn, é a minha única rede social, não tem Instagram, não tem mais nada. Então, quem quiser entrar em contato comigo, por favor, fique à vontade. Eu, assim, me disponibilizo para o que vocês precisarem. E agradeço a professora Isabelle e a Unifal por me trazerem. Estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês tenham aproveitado esse dia de hoje. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a professora doutora Tamara Macieira por sua brilhante palestra, que nos trouxe insights valiosos sobre o futuro da saúde e o papel transformador da tecnologia. Neste momento, convidamos os membros do PetTech SUS, os participantes aqui presentes e presentes no auditório R102, para participar de um debate onde teremos a oportunidade de aprofundar os temas abordados na palestra e responder às perguntas da plateia. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Fique à vontade, gente, pergunta. Não fica parecendo que nada foi bom hoje. Boa noite. Acho que isso já ficou um pouco subentendido na palestra, mas eu queria saber como que as novas tecnologias vão lidar com questões como segurança de dados e a privacidade do paciente.
Muito obrigada. Essa é uma pergunta excelente, porque quando a gente pensa, por exemplo, na captura de informação por voz, tem um problema muito grande de privacidade, né? E se eu estou num leito que tem um paciente logo do lado, como é que eu faço essa captura de informação, né? Então, a questão de privacidade é uma questão muito importante. Quando a gente pensa em privacidade de rede de dados, assim, a gente já tem diferentes tecnologias e diferentes ferramentas de IA que realmente conseguem fazer a segurança dessa informação. Um exemplo chama blockchain, que é realmente um jeito diferente de fazer a troca de informações de uma forma encrypted, que é criptografada, obrigada. Eu odeio aquelas pessoas que mudam de país e esquecem como fala português. Aí eu virei uma delas. Nossa, eu faço vergonha, peço desculpas. Mas de uma forma, né, criptografada para realmente ninguém ter conseguido, mesmo que aconteça uma quebra, né, daquela informação, um acesso indevido à base de dados, a gente consegue ainda preservar a informação. E quando a gente pensa na privacidade, na questão da documentação, especialmente por voz, isso é uma parte que a gente está trabalhando ainda, né? Porque a realidade é que você não tem um quarto privativo ou individual para cada paciente. Ou então, eu, como profissional, eu não quero necessariamente falar do lado do meu paciente o que eu estou documentando, né? Aí que é um paciente difícil, né? Assim, a gente não quer documentar que o paciente é difícil, mas vai que o paciente não quer a medicação. Não quero lá falar, o paciente se nega a tomar a medicação e falar isso do lado do paciente, né? Então, a gente está trabalhando diferentes maneiras de fazer essa documentação. Ainda não tem a resposta, mas existem tecnologias, por exemplo, que você consegue usar. O MIT, né, o Massachusetts Institute, está desenvolvendo uma tecnologia como se fosse um microfone quase invisível, que você consegue fazer assim, ó, falar sem falar as palavras, e captura a informação e transforma em dados. Então, imagina a gente poder utilizar isso, por exemplo, né? Então, não preciso nem falar necessariamente o que eu quero documentar, justamente. É perigoso também, né? Mas isso é uma questão muito importante. Se você tiver ideias de como a gente pode, né, resolver esse problema, por favor, compartilhe. Fazer um mestrado também, né? Isabelle quer que todo mundo... Fazer um doutorado lá comigo também, né? Mas agradeço a pergunta, espero ter respondido. E quiser conversar mais depois, estou aberta, viu? Obrigada. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês têm, do Hands-Free Nurse, tem planos de ser internacionalizado também, ou vai ficar só nos Estados Unidos? Com a Moxie? Isso. É uma ótima pergunta. A gente tem planos, sim. Eu, como brasileira, quero trazer a Moxie para o Brasil, quem sabe com o CISAPEC, né? Moxie e CISAPEC. Mas a gente tem esses planos, sim, especialmente porque a IA disponível hoje, tanto os modelos de grande linguagem, fazem um trabalho excelente de tradução. Então, não seria difícil adaptar a tecnologia, porque a captura de fala é a mesma, né? Seria só mudar a IA para capturar do português. Mas, com certeza, a gente quer trazer essa realidade para o Brasil, sim. Obrigada pela sua pergunta. Aqui na frente. Oi. Frau, desculpa. Estou aqui. Aqui atrás. Achei. Eu queria saber como que vai ficar caso tenha algum opt-out de paciente ou ele resolva que ele simplesmente não quer ter o prontuário dele eletrônico ali disponibilizado. Eu quero saber se vocês têm algum planejamento em caso tenha uma implementação, se o paciente não quiser participar disso, como que vai ser? Essa é uma pergunta excelente. Essa a gente já tem uma regulamentação atual que o paciente ele pode escolher que os dados não sejam disponibilizados, né, não sejam compartilhados. Então, a gente aplica o mesmo princípio para o Moxie também, acredito para o CISAPEC. Então, simplesmente pergunta e documenta. Se o paciente aceitar, né, participar, isso pode ser um clique dentro do sistema para já, né, fazer o trigger das informações serem compartilhadas. Mas, se não quiser, não tem problema, porque a gente já pode capturar a informação com o sistema, mas aí ela fica só armazenada localmente no hospital e não é compartilhada com mais nenhum lugar. Mas, com certeza, a gente quer respeitar o que o paciente quer, né, como participante. E depois ele não quer mais. Entendi. No caso, por exemplo, vou falar para você o que eu entendi da sua pergunta.
Eu entendi que você está me perguntando se, por exemplo, o paciente já tinha aceitado participar, a gente já coletou dados e tal, utilizou lá durante a hospitalização, mas depois o paciente falou que não quer mais. Como é que a gente faria, né, essa extração dos dados? Obrigada, essa é uma pergunta ótima. Isso a gente consegue fazer, eu vou dizer assim, facilmente, entre aspas, mas seria só a questão de realmente ir na base de dados, porque todas as informações estão linkadas a um paciente, independente da tabela que ela está. Fazer, né, a busca dessas informações e retirar da base de dados. Isso conseguiria ser feito de forma fácil, sim. Mas uma coisa também que a gente tenta fazer, ainda mais no âmbito de pesquisa, é que a gente faz a não identificação desses dados. Então, eu não consigo saber de qual paciente que é a informação. Então, isso ajuda um pouquinho com a questão da privacidade e os pacientes se sentem mais confortáveis também, né, de participar no projeto, mas também de ter os dados coletados, porque eu não vou conseguir saber que foi a Dona Maria ou se foi o senhor José que aquela informação veio. Então, os pacientes se sentem mais confortáveis. Mas ótima pergunta. Muito obrigada. Professora Amara, com relação à demonstração que foi feita da MOXIE, a projeção, ela não tem, o paciente não tem interesse naquela projeção, né? Na verdade, é mais para o enfermeiro. Então, eu pensei assim, talvez usar um Google Glass não seria uma alternativa para... Essa é uma ótima pergunta. E isso, eu vou começar dizendo que, às vezes, é uma misconcepção que a gente tem, que o paciente não quer ver a informação, porque o que a gente tem aprendido é que o paciente quer, sim, ver a informação. Ele quer ver o que está sendo documentado. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se realmente é a realidade no Brasil, acredito que sim, mas nos Estados Unidos, o paciente ele tem direito de ver tudo o que está sendo documentado. Sobre qualquer coisa que foi documentada por qualquer profissional, eu, como paciente, consigo ver. Eu consigo acessar essa informação através de um portal do paciente, e se eu ver lá que a enfermeira documentou que eu sou difícil, eu chego lá e falo, eu quero essa informação removida do meu prontuário. E o profissional tem que ir lá e tirar na hora. Então, existe esse interesse. Mas, no caso, às vezes não existe. Pode ser que o paciente não está interessado na informação. Aí a gente pensa, aquele Google Glass, ou então até o VR, às vezes, como é que seria, né? Alguns estudos têm sido publicados recentemente que eles têm testado essa tecnologia com profissionais, e eles odeiam ter que usar um óculos. A gente até pensa, mas às vezes o óculos pode ser parte do PPI, né, que é o equipamento de proteção, né, quando a gente já tem que usar óculos PPI. Então, às vezes a gente pensa que até poderia ser utilizado assim, mas os profissionais não gostam. Eles não se adaptam a ter que usar um óculos. E o que os pacientes dizem é que quando o profissional está usando o óculos, né, consegue visualizar a informação, fica parecendo que o enfermeiro está conversando com alguém, não é o paciente. E o paciente fica lá, com para onde que o enfermeiro está olhando? Então, tem essa barreira um pouco na usabilidade, mas quem sabe, né? Tem tanta tecnologia surgindo, e eu acho que o propósito tanto da MOXIE quanto, por exemplo, do CISAPEC, serem utilizados com qualquer tecnologia disponível. Seja um computador, seja um tablet na beira-leito, um telefone, uma projeção, um óculos, os sistemas estão sendo construídos para funcionar com qualquer tecnologia. Então, o propósito é testar tudo e ver o que o pessoal gosta, né? Mas o óculos seria interessante. Quem sabe, né? A gente consegue fazer uma adaptação melhor. Mas muito obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. No início da apresentação, você falou que a IA não vai substituir os enfermeiros e enfermeiras, mas sim poderá ser substituído por alguém que sabe usar IA. Como é que está pensando os cursos de enfermagem nesse sentido? Então, não somente os de enfermagem, mas os cursos todos da área da saúde, porque eu entendo todo esse trabalho, que é um trabalho... Não é que eu não entendo, eu acho que é muito difícil, deve ser, né, de fazer a transformação dos sistemas e tal, mas assim, a gente tem um outro lado também, que é a educação dos profissionais, né, para operar o sistema de uma forma correta. Como é que está sendo isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se você tem ideia? Nossa, uma ótima pergunta, muito obrigada. Eu posso dar o exemplo da Universidade da Flórida especificamente, mas é um movimento que está acontecendo ao redor dos Estados Unidos. A Universidade da Flórida ela é conhecida como a Universidade da IA. A gente recebeu
investimento de 100 milhões de dólares dessa companhia NVIDIA, com parceria e tal. Então, realmente, tem esse foco em trazer a IA através de todo o currículo. Então, o que a gente fez? Primeiro, a universidade contratou quase 200 professores na área de IA para todas as disciplinas, não só na ciência da computação, mas na área de humanas. Tem professor de IA na música, também trazendo a IA para a música. E a gente fez uma reformulação do currículo também através das diferentes disciplinas. Então, existem programas de certificado que qualquer aluno pode participar, independente do curso, que apresenta disciplinas na área de IA, mas a gente traz também conteúdo dentro das disciplinas que a gente ensina. Por exemplo, na enfermagem. Eu ensino na graduação e na pós. Na graduação, eu trago a tecnologia IA dentro da matéria que eu já ensino. Então, eu ajudo os alunos a entenderem o que é IA, como que a IA funciona, como é que eles interagem com diferentes tecnologias, né? Uma vez que viram enfermeiros, mas a gente também tem curso específico, por exemplo, de informática em saúde ou de informática em enfermagem, onde os alunos aprendem a fazer análise de dados, avaliação de sistemas e tudo isso. A gente oferece também, na parte de pós-graduação especificamente, diferentes cursos na área de ciências de dados, para profissionais da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, bem multidisciplinar. Então, tem tido esse investimento, né, na área da educação. E, a nível de outras universidades, tem, por exemplo, a Florida State University, que lançou um mestrado em enfermagem na área de IA. Então, é focado realmente em trazer esse conteúdo. A gente não ensina programação para os nossos alunos, necessariamente, né? Porque a gente tem a computação para fazer isso. Mas a gente ensina a entender o que está sendo programado e por que está sendo programado. Porque até para trabalhar num grupo multidisciplinar, você precisa saber a língua que a outra pessoa fala, né? Você precisa explicar realmente o que você quer, como que se funcionaria, e você precisa entender a explicação que está vindo do outro lado. Então, a gente tem trazido isso através de diferentes currículos. Então, teve mesmo uma injeção desse conteúdo de IA através dos diferentes currículos mesmo. E programas de certificado, alunos fora da universidade podem fazer também. E esse movimento está acontecendo nos Estados Unidos como um todo. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada. Tamara, excelente, viu? Sua apresentação não poderia, né, ser... A gente espera e realmente você foi muito mais do que a gente imaginou, né? Então, eu agradeço a sua presença, a sua palestra. E tem uma coisa, Tamara, que me inquieta muito, que é em relação ao usuário, né? Então, nós do programa do PetTech SUS vamos trabalhar perante uma comunidade e, sobretudo, a parte da educação, né? Então, uma coisa que eu queria saber é como vocês fazem essa comunicação em termos de, na verdade, como vocês trabalham a capacitação desses usuários, né, a nível, no seu caso, hospitalar. No momento que o paciente chega, vocês já estão avisando que vai ter inteligência artificial no cuidado. Então, de que forma? É uma área que eu fico bastante assim, preocupada, que a gente vai ter que trabalhar fortemente com a comunidade para aceitar, né, essa tecnologia aí no cuidado. Com certeza. Ótima pergunta, professora Isabelle. Obrigada. Realmente, o que a gente tem tentado fazer é como se fosse... A utilização da tecnologia ou da IA especificamente começa a fazer parte do cuidado de saúde que está sendo prestado, né? Então, quando eu vou lá com o meu paciente, os enfermeiros vão e conversam com os pacientes, eles explicam. Essa informação está sendo capturada por voz, a voz só captura isso e manda para o prontuário, não tem problema nenhum. Então, já traz esse conhecimento de uma certa maneira para o paciente não ficar assustado, né? Por que esse enfermeiro está falando em voz alta aqui? O que está acontecendo? Quem que é essa vozinha aí? Quem que é essa Moxie respondendo? Então, traz essa educação, mesmo que breve, ao paciente de uma certa maneira, mas contar que a população também, nós como população, a gente está assim, pegando as coisas muito rápido, né? Então, às vezes, até o paciente já vem assim com perguntas, ou às vezes com ideias, com demandas, e já traz essa parte para o cuidado como um todo. Acesso ao portal do paciente é uma coisa tão simples assim, né? Vários pacientes fazem, vários pacientes não fazem, porque às vezes não tem nenhum telefone que consegue acessar a internet. Isso é uma realidade grande também de vários usuários nos Estados Unidos, inclusive. Então, tem sido parte da educação que a gente presta como enfermagem, como outros profissionais da saúde, esse conteúdo da IA e como a tecnologia como um todo está sendo usada ali como parte do cuidado prestado. Mas não é perfeito de jeito nenhum, tem muitas limitações, não é todo mundo que faz ainda. A gente tem muitos hospitais em áreas rurais que não têm acesso, né? Ou então que o paciente assim, não consegue nem fazer teleconsulta, por exemplo. Então, ainda tem muito que se avançar nessa área, mas eu acho que a gente está crescendo junto e, não, e assim,
numa velocidade muito rápida, né? Porque aí ela muda a cada momento também. Então, tem sido um trabalho contínuo, com certeza. Mas é uma preocupação muito válida. Mas a gente vai resolver. Os problemas vão aparecer, a gente vai resolver, né? Então, mas tem dado certo e faz parte mesmo do processo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Todo mundo pronto para ir embora, né? Agradecemos a participação de todos. Obrigada, Tamara, pela sua presença novamente. Antes da gente encaminhar para o final, espera, por favor, vamos tirar uma foto. Pode ir lá no meio, por favor. E não sai quando acabar a foto, porque a gente ainda tem sorteio, tá bom? Gente, a minha irmã está aqui de minha assessora hoje. Ela vai tirar uma foto minha com todos vocês, viu? Por favor, um sorriso. Gente, chegou o momento de alegrar ainda mais a nossa noite com os sorteios. Agradecemos aos nossos parceiros que generosamente contribuíram com os seguintes prêmios: 2 crepes do Point do Crepe, 2 almoço à vontade do Tia Júlia, 2 açaís de 700 gramas no Degusta, 1 garrafa da água Chili Beans,